Bom dia, então, irmãos. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa EBD. Senhor Deus amado, te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui por mais esse dia, Senhor, por esse tempo em que podemos estudar da Tua Palavra, conhecer mais de Ti, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus ensinos. Nos ajude, Senhor, a entendermos e conhecermos quem Tu és, Senhor, e vivermos aqui como Teus filhos, Senhor, de modo digno, Senhor, de tudo que temos aprendido e honrando e glorificando o Teu nome, Senhor. Para isso pedimos que nos encha do Teu Espírito, Senhor, nos ilumine para possamos entender verdadeiramente, Senhor, os Teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, na última aula a gente parou na 41, né? Então agora a gente começa a pergunta 42 do breve catecismo de Westminster, que é: em que se resumem os 10 mandamentos? E qual que é o resumo da lei? Jesus Cristo falou em Mateus 12. Então, os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, resumo da lei... Oi? Resume 2, né? Resume 2, isso. Então, primeiro, amar ao Senhor Deus, de todo o seu coração e toda a sua força. Isso resume a primeira parte da lei. E a segunda, semelhantemente, como diz Jesus Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo também. Certo? Então... isso, ele vem diretamente da Shema. Não foi Jesus Cristo, primeiramente, que falou isso, mas o próprio Deus. Moisés, aqui introduzindo, antes de falar os 10 mandamentos, Deuteronômio 6, ele começa a repetir os 10 mandamentos. Vai Deuteronômio capítulo 5. Mas ele junto, ele coloca a Shema, que é o ouve. Né? Shema significa ouve em hebraico, que é ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Que é Deuteronômio 6, 4 e 5. E isso, desde os judeus, quando se falava dos 10 mandamentos, a Shema vinha junto. Quando eles recitavam os 10 mandamentos, eles já praticavam, já falavam, também afirmavam essa Shema, de amar ao Senhor, teu Deus, que é o único Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Certo? Então, Jesus Cristo, quando foi arguido sobre em que se resumem as leis, ele falou exatamente isso. Amar ao Senhor de todo o seu coração. Aí tem acrescentado o entendimento, que vai junto no coração também, mas tem esse resumo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Amar ao Senhor Deus, acima de tudo. E ele ainda colocou, amar ao próximo como a ti mesmo. Isso se resume toda a lei. Toda a lei se resume em amor, em amar. Então, amor, apesar de levar em conta esse lado emocional, ele não é simplesmente essa parte emocional. É muito mais que isso. Tanto que nós somos chamados a amar até quem? Nosso inimigo. Quais afetos nós temos pelo nosso inimigo? Nós somos chamados a amá-los. E por que nós devemos amar nossos inimigos? Oi? Porque é mandamento. Deus nos amou, nós somos pecadores. Deus morreu por nós ainda pecadores. E Jesus Cristo fala também, ele ama os inimigos, os injustos. Ele faz cair chuva sobre os justos e injustos. Ele não ama de forma salvífica. A gente já falou sobre os tipos de amor que tem. A gente só fala a gente só tem uma palavra para amor. E a gente não distingue entre diferentes tipos de amor. Amor beneficente, amor complacente, tudo isso. A gente não tem essa distinção muito clara quando a gente fala amar. Deus tem aquele amor salvífico, por meio de Jesus Cristo, é só para os seus filhos. Mas esse amor geral, normalmente falado de graça comum, Deus tem para com todos, toda a raça humana. Que Ele amou e Ele ama toda essa raça humana. E Ele fará justiça, obviamente, com os ímpios, mas Ele é paciente, longânimo. Ele não deseja, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Da mesma forma, nós devemos amar também até os nossos inimigos, porque Deus, que é o exemplo da lei, nos comanda, porque Ele é assim. Ele é amor. Então, amor implica, como a gente já falou também há um tempo atrás, em firmar-se numa escolha. Quando tem problemas no casamento, por exemplo, a gente não pode falar simplesmente o amor acabou. Não, você deve decidir amar. A sua escolha é amar o seu cônjuge, para que o seu casamento vá bem. É também firmar-se numa escolha. Da mesma forma, quando tem aliança, Deus coloca aliança diante do povo, a escolha é amar a Deus. Essa é a aliança, esse é o cumprimento da lei. Vocês devem escolher amar ao Senhor
teu Deus de todo o teu coração. Então, amar também implica firmar-se, ter compromisso nessa escolha que vocês estão fazendo. Certo? Então, isso é o amor. Não é simplesmente o que o mundo prega, essa distorção que o mundo prega sobre amor, que é algo que te agrada, que te faz feliz, que é simplesmente um mero sentimento, que é bem superficial e raso. Na verdade, muitas vezes é contrário ao verdadeiro amor. Tanto que disciplinar no mundo é visto como errado. E a Bíblia fala o quê? Quem ama, disciplina. Então percebam como eles tiraram completamente o verdadeiro sentido de amor. Então o amor que é pregado no mundo não é amor verdadeiro. Então a gente viu que esse amor deve ser profundo. É profundo a que ponto? Não superficial, mas profundo ao ponto que amar o Senhor Deus de como? De todo o seu coração. É de nossa totalidade, coração, alma, força, entendimento, tudo que nós somos, precisamos fazer isso para Deus, amar a Deus. Em todas as suas faculdades mentais, em todos os seus sentimentos, todas as suas palavras, tudo que você é deve ser amando a Deus, profundamente, radicalmente. Então nossos sentimentos, intelecto, força, tudo mais deve ser dedicado ao serviço de Deus. Assim, realmente nós estaremos amando ao nosso Deus. Amar também não é oposto à razão. Certo? Muitas vezes é falado isso no mundo também, que o amor é cego. Né? O amor é algo que contraria a razão, é algo que não pode ser explicado racionalmente. Isso não é verdade. Vamos abrir lá em Filipenses, é um texto que eu gosto bastante, Filipenses capítulo 1, 9 a 10. 9 e 10 que o Paulo fala e ora para que os crentes em Filipos cresçam em amor. E ele fala como é que deve ser esse amor. Então, Filipenses capítulo 1, 9 e 10. Eu vou ler lá, está escrito assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente, mais e mais. Ele fala como? Em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então esse amor deve ser capaz de ter entendimento e percepção. E o que ele usa aqui é aquela palavra que é para você ver uma joia e discernir se realmente uma joia é verdadeira ou algo falso. Você tem que ser capaz de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O verdadeiro amor que a gente deve crescer cada vez mais é para que a gente possa discernir o que provém de Deus, o que realmente é verdadeiro, o que é digno do que provém do mundo, das coisas que realmente são contrárias à palavra de Deus. Então esse é o amor que Paulo pede para que seja aumentado cada vez mais nos irmãos em Filipos. E é o amor que a gente pede que a gente tenha também, crescendo não simplesmente contrário à razão, mas em todo conhecimento e percepção. Então amor não é irracional. É impossível amar se você não tem conhecimento. Como é que você ama mais o seu cônjuge? Convivendo e conhecendo ele. Não tem como você amar mais, crescer em amor ao seu cônjuge se você não conhece, se você não conversa, se você não sabe o que ele gosta, o que ele odeia. Da mesma forma, Deus. Como é que nós vamos amá-lo se nós não conhecemos ele, não temos um relacionamento com ele, se não conversamos com ele diariamente, não sabemos qual que é o caráter dele? Então, o amor deve ser com conhecimento, não é a parte do conhecimento. Então, Agostinho fala uma frase muito conhecida, que eu acho que eu até coloco depois nesses mesmos slides, que ele fala: Senhor, devo antes conhecê-lo ou antes adorá-lo? O que vem antes? Pois se não conhecermos a Deus, facilmente incorremos no erro de adorar a outrem. Então, como é que vamos adorar a Deus se nós não conhecemos? Se não conhecemos a Deus, estamos adorando um ídolo e não ao Deus verdadeiro, que é o tema do primeiro mandamento. Muito bem. Então, o amor, como dessa vez corretamente é falado no mundo, ele tem que se tornar visível em atitudes. Certo? O amor não é simplesmente algo que você professa que tem, mas que não transparece em atitudes. Certo? Por mais que as atitudes que o mundo muitas vezes coloque não são atitudes que realmente demonstram o verdadeiro amor, Jesus Cristo fala qual que é a atitude que nós devemos ter que prova que nós amamos a Deus, que está lá em João 14, 23. João 15 também fala disso. Ele fala que aquele que me ama faz o quê? Cumpre os meus mandamentos. Aquele que me ama obedece. Se você não obedece a Deus, você está demonstrando que você não ama. Então, aquele que ama vai ouvir a palavra de Cristo e vai obedecê-la.
Ele vai se transformar. Ele não vai criticar a palavra e falar que está errado, mas pelo contrário, a palavra vai criticá-lo e ele será transformado. Ele mudará os seus caminhos. Conversão não é isso? Mudar os caminhos? É isso que acontece. Aqueles que amam a Deus mudam seus caminhos. Por mais que não imediatamente, como a gente já discutiu muitas vezes a gente cai em pecado, mas a gente sempre busca conversão, mudança de mente, mudança de vida, porque isso é a prova de que nós amamos a Cristo, cada vez mais pecando menos, certo? E amamos por quê? 1 João 4,19, vamos abrir lá, por favor? Alguém abra e leia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus nos amou primeiro. O nosso exemplo maior, aquele que nós realmente derivamos toda a lei, o entendimento, a forma correta de viver, Ele nos amou primeiro. Por isso nós também amamos, porque nós somos amados por Deus. E agora nós também amamos. Depois a gente vai ler mais esse texto, se não me engano, 1 João 4. E ele ama também, não de forma salvífica, como a gente já falou, até o injusto. Na Mateus 5, 43, 48, que fala sobre a chuva, sobre o sol, sobre justos e injustos. E vários textos que mostram como Deus nos ama. Desde que ele enviou seu Filho para morrer por nós, mas também que Deus é Pai para os órfãos. Eles não estão desamparados, eles têm Deus como Pai. Se compadece de seus filhos. Muito mais do que um pai e uma mãe se compadece dos seus filhos aqui na terra, nosso Pai Celestial se compadece de nós aqui. Ele se enche de ternos afetos de misericórdia, ele é mais cuidadoso que uma mulher com seu filho de peito. Ele tem mais cuidado. Se a mulher abandonar o seu filho de peito, Deus não vai abandoná-lo. Então ele tem muito mais carinho e cuidado por seus filhos do que nós podemos imaginar. Por isso, então, nós também o amamos e obedecemos a sua lei. Amamos o nosso próximo também, porque ele nos ama de uma forma tal, certo? Então esse é o motivo, é a razão principal de que nós também amamos. Tudo bem? E amar o próximo, né? Então a gente já falou isso bastante há um tempo atrás, ano passado, se não me engano, mas nós precisamos também amar o próximo. E quem é o próximo? Isso inclui o nosso inimigo, né? A gente falou bastante sobre isso. Então não é apenas poupar o próximo do pior, mas é o quê? Dar-lhe o melhor. Dar-lhe o melhor. Não é simplesmente evitar que você atrapalhe ele, mas cuidar dele. Cuidar do seu inimigo. Se ele está em necessidade, você cuida dele. Faz um esforço para que ele não passe por problemas. Principalmente, é claro, proclamar o evangelho, mas todas as necessidades dele, você cuida. Você procura o bem dele. Mas vamos abrir lá em Romanos 12, 17 ao 21. Romanos capítulo 12, versículos 17 ao 21. Quem achou pode ler, por favor? Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes no... Acho que não é 12. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pode ler o 20 e 21, tá? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o que Paulo fala aqui? Se alguém te tratou mal, o que você faz? Nunca mais fala com ele? Ignora para toda a vida? Você se esforça para fazer o bem. É um esforço seu para fazer o bem. Se ele te tratou mal, você não revida com mal, ou muito menos com apatia. Você se esforça para o bem, para tratá-lo bem, para que amontoe brasas vivas para ele. Se ele tem fome, você se esforça e dá comida para ele. Se ele tem sede, você dá água para ele.
Você se esforça para fazer o bem mesmo para aqueles que estão te tratando mal e pisando em você. Essa é a vida cristã. Retorna mal com bem. Da mesma forma que Cristo retornou nosso mal, a nossa rebeldia, a nossa traição, com o seu Filho morrendo por nós. Ele enviou seu Filho por nós. Como que nós não daremos comida, bebida? Como nós não cuidaremos daqueles que se estão nos maltratando? Que fazem um mal muito menor para nós do que nós fizemos para Deus. Então nós nos esforçamos. Amar o próximo é muito mais do que simplesmente não fazer mal ao seu inimigo, mas é se esforçar para o bem. Muito mais do que o mundo imagina. Então, Cristo corrigiu a visão dos antigos. Né? A visão que se tinha e que muitas vezes se tem hoje é: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e ele ensina, que é amar o teu inimigo. Porque Deus ama a toda a raça humana. Não de forma salvífica, como é sempre bom ressaltar, mas Deus ama. Beneficente, né? Ele ajuda, faz chuva, dá comida a todos. Então, a gente já falou isso também bastante. O próximo é quem está ao seu alcance. A gente tem sempre a parábola do bom samaritano que Jesus usa para deixar bem claro que aqueles que estão ao nosso alcance, a gente se esforça. Aquele samaritano, tantas pessoas lá, o sacerdote, o levita, passaram naquele moribundo que estava lá e ia morrer. Se ninguém o ajudasse, ele ia morrer. Eles passaram reto, deixaram aquelas pessoas que eram vistas como santas, pessoas da lei, pessoas que conheciam ou deveriam conhecer a lei, ignoraram aquela pessoa que estava necessitada, dando desculpas esfarrapadas, que nós também fazemos, desculpas e mais desculpas para não ajudar. Eles ignoraram. O samaritano, o que ele fez? De um povo que era odiado pelos judeus, o pior dos piores, parou e ajudou, teve compaixão. Esse teve compaixão daquele moribundo e se esforçou, levou para a pousada, pagou, gastou dinheiro, se esforçou para que ele se recuperasse. Então, aqueles que estão na nossa frente, ao nosso alcance, nós devemos ajudar. Isso é amar o próximo. Certo? Esse é o cumprimento da lei. Esse é o nível, essa é a distância que a gente tem que percorrer para, de fato, amar ao próximo como a nós mesmos. Certo? E depois, é claro, né, tem toda aquela ideia. A gente ajuda os que estão próximos, mas também, se sobrar recursos, se sobrar disposição, se sobrar formas, a gente ajuda também quem está longe. Então, a gente ajuda primeiro da fé, os que estão ao nosso alcance, às nossas vistas, e também, se possível, em sequência, assim, a gente ajuda até os que estão mais distantes. Não tem problema nenhum a gente enviar recursos e tudo mais para ajudar pessoas que estão em outros continentes. E a gente tem, então, o fecho do Sermão do Monte, ali para o final, não exatamente o fecho, mas já para o final, que Jesus Cristo resume também com o que a gente chama da regra de ouro, ou da lei de ouro. Vocês lembram qual que é a lei de ouro? Que está lá em Mateus 7,12? Não fazer para o próximo? Fazer, como é que você lembra? Só de curiosidade, como é que é essa lei de ouro? Façais aos outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Então é exatamente isso. Fazer para o próximo o que você quer que seja feito para você. Certo? Então, João Calvino afirmava que todos os preceitos da lei, mesmo no Antigo Testamento, eles se encaixavam na lei de ouro. Por exemplo, a lei contra a idolatria nos leva também a amar o nosso próximo, a não permitir que ele siga outros deuses, para que a gente possa mostrar que Calvino falava, né, que não é amor deixar outros adorarem falsos deuses. Então, da mesma forma que você quer que os outros não deixem que você faça idolatria, busque outros deuses e se perca, você também deve se esforçar para que o próximo não faça isso, não siga outros deuses. Sim? Tem um pouquinho de luz assim sobre o amor, né, para com os inimigos, para com os próximos, né? Que você falou aí que a Bíblia fala amai vossos inimigos, né? Se tiver vontade de comer, você vai beber. A gente vê, eu acredito que tem uma certa tensão, por isso que eu peço um pouco de luz, sabe? A gente olhando para o Antigo Testamento, vê tipo o rei Davi, os salmos, orando para que Deus vingue seus inimigos, elimine seus inimigos, né? Então, na pessoa de Davi, como é que ele
cumpririam esse mandamento. Apesar de ser mais esclarecido no novo, né? Ele tem aquela ideia ainda do antigo, né? Mas aí no novo, a gente vê... Tem uma parte que fala que não dê pérolas aos porcos, né? Como se a pessoa estivesse fazendo bem, aquela outra nega, não quer, mas aí a pessoa deve não dar mais de pérola, né? Fala assim, quando for em uma casa e não receber vocês, sacudam o pó dos nossos pés. Então, tipo, mesmo que o inimigo, como a outra pessoa, o próximo, no caso, né? O mais próximo, te rejeite ali, aí ele falou, sacudam o pó dos nossos pés, que o juízo será maior para essa pessoa do que a pessoa do mundo, né? Então, essa atenção, assim, sabe, até onde o limite que a gente pode ir de amar e servir ao inimigo, até onde, sabe? Vendo esses textos, essas passagens. Sim. Por exemplo, no de Romanos que a gente leu, ele fala no que cabe a você, esforce-te para ter paz. O que quer dizer que nem sempre é possível. Muitas coisas estão fora do nosso alcance. Então, a gente pode tentar ajudar, mas a pessoa pode não querer. A gente pode ver que a nossa ajuda, na verdade, está sendo mal. Então, isso não é ajuda de verdade. Então, realmente, você precisa de sabedoria para ajudar e amar o próximo. Não é fácil assim, não é trivial. Certo? E voltando então para a questão de imprecações, por exemplo, quando a gente vai para os Salmos, é correto orar e cantar e ler os Salmos imprecatórios? Sim, como é que a gente vê os Salmos imprecatórios de forma geral? Geralmente, nos 5 livros que compõem o livro de Salmos, a gente tem normalmente um chamado arrependimento. Depois a gente tem essas imprecações e chamando que Deus faça justiça. E sempre essas imprecações são para os inimigos de Deus. Certo? Então, como é que a gente, por exemplo, mostra a nossa ira santa? É quando aqueles que estão profanando quem? O nosso nome, a nossa honra ou a Deus? Então, quando a gente fala, Jesus, venha, volte, Maranata, Senhor Jesus, o que a gente está falando? O dia do juízo vem também. De certa forma, também é uma imprecação. Aqueles que não se converteram, aqueles que não se arrependeram, serão julgados, condenados e perecerão no inferno por toda a eternidade. Então é correto a gente pedir a justiça de Deus? Sem dúvida nenhuma. Mas como Paulo falou, não vos vinguei, mas dê vingança, deixe para que quem? Deus vingue. A ele pertence a vingança, não a nós. Então os imprecatórios não vejam como você pedindo a sua vingança, ou Davi pedindo vingança pelo que foi feito para ele, mas é sempre em relação aos pecados contra Deus, aqueles que são realmente inimigos de Deus, não são aqueles que estão pisando no nosso pé, mas aqueles que estão profanando a Deus, nós tratamos também, claro, demonstrando sempre amor que possível, mas a gente deixa bem claro que aqueles que estão profanando o nome de Deus, prejudicando, ensinando coisas erradas, como Paulo fala, seja o quê? Anátema. Então, nós amamos mais a Deus do que aquela pessoa, sempre. Então, se ela está obstinada contra Deus e proclamando mentiras e distorcendo tudo que é de Deus, a gente pode proclamar, sem dúvida nenhuma, a maldição para ela. Seja anátema. Se arrependa agora. Como Paulo falou, joga aquela pessoa no mundo para ver se salve a alma. Por que a gente disciplina? É uma forma de amor. Disciplina é amor. Então, salmos imprecatórios têm sempre esse fundo. Primeiro, uma chamada arrependimento, e aqueles que estão obstinadamente contra Deus perecerão. Deus faça justiça, porque isso é para a glória dele. Aqueles que são obstinados, Deus fará justiça para glorificar o seu nome, vindicar a sua santidade. E nós amamos e pedimos isso. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, isso não exclui todas essas partes que a gente tem entendido. Então, amar ao próximo, sem dúvida nenhuma, não é fácil. Não é algo que a gente pode ser feito com uma regra do dedão. É algo que a gente precisa ter sabedoria para fazer. Certo? Isso não exclui as partes também de salmos imprecatórios e tudo mais. Não é tão simples assim. Mas deu para ajudar um pouco? Deu. Então, a gente serve o inimigo, mas quando ele rejeita a gente também não pode estar insistindo, né? Se ele não quer, como o Senhor Jesus mesmo, né? Você rejeitar. Então, um texto também que é bem conhecido mais de forma salvífica é o de Ezequiel. Você tem que proclamar como atalaia a palavra de Deus, mas se vir a foice e cortar a cabeça dele, você avisou, você está livre do sangue dele. Então, cabe a você se esforçar, é claro, mas você não consegue por si mesmo mudar ninguém. Então, no que cabe a você,
tenha paz, ame o inimigo, se tiver fome, dê comida. Isso não quer dizer que você vai se matar por ele. Orar por ele. Podemos sempre orar por ele. Sim. A última fala ali, não é amor deixar o outro adorar o falso Deus, que é a atitude que nós devemos tomar, nós, como cristãos que conhecemos um pouco da... Então, tem vários níveis, né? Por exemplo, se a gente está aqui na igreja, pessoas estão com idolatria, nós disciplinamos. Nossos parentes, nossos amados que não conhecem a Deus ou que não querem conhecer a Deus, oramos e pregamos a palavra. Nós nos esforçamos para deixar claro que o caminho daquela pessoa está errado. Deixando claro, se ela continuar no erro, você está livre do sangue, mas você deixa claro que ela está seguindo falsos deuses e isso será prejudicial eternamente. Isso trará condenação eterna para ela. Então, o que a gente faz? Se esforça para proclamar a palavra de Deus. E orar também é sempre bom. Então, você pode morrer orando para aquela pessoa. Se Deus quiser enviar do Espírito, ela será convertida. Então, nós precisamos deixar claro o erro das pessoas. O que elas estão fazendo errado. Então, o fato da gente fazer vista grossa e não tomar atitude nenhuma, falta de amor. Da mesma forma que um pai ignora o filho fazendo coisa errada e deixa ele lá sem discipliná-lo, falta de amor. Deixa os irmãos da igreja, a liderança ou o próprio irmão com o irmão, deixa as pessoas pensando heresias e seguindo falsos deuses, falta de amor. Tudo isso é falta de amor. Porque a pessoa, a alma dela, está sendo enviada para onde? Para o inferno. Depois que ela morrer não tem mais salvação, não tem volta. Vai ser tormento eterno. Como é que a gente vai deixar as pessoas irem para o inferno? Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você, ou faça para os outros o que você quer que seja feito para você. Ou seja, você deseja que outros deixem você ir para o inferno? De forma nenhuma. É falta de amor. Não é amar ao próximo. Não avisar. Não exortar. É falta de amor. Então isso constitui falta de amor. Que é uma transgressão, né? O mandamento se resume em amar ao próximo. Se você tem uma falta de amor, você não está conformado à lei. Então nós precisamos ter isso. O que é difícil, essa coragem para exortar, mesmo que não seja idolatria, é fácil você chegar no seu irmão. Você está errado. Você está fazendo errado. Preste atenção. A pessoa provavelmente não vai gostar e vai te tratar mal. É difícil confrontar e exortar o próximo. Até mesmo quando o filho. Imagina um irmão que muitas vezes não tem tanta relação assim. É muito difícil fazer isso. Disciplinar é muito difícil. E as pessoas nunca estão prontas para aceitar a disciplina. Você também, não só disciplinar e exortar, mas você tem que estar com o seu coração disposto a receber a disciplina, a ser exortado, a prestar atenção no que os senhores estão falando, porque eles te amam. Se eles estão falando, eles estão demonstrando amor para com você. Então, deixar seu coração aberto para ser exortado é muito difícil e deve ser feito. Essa demonstração de amor pela exortação, acredito que tem que ser também feito com muito sabedoria, né? Até Paulo fala, mas aproveitar bem as oportunidades, né? De uma forma sábia. E com irmãos é de uma forma, acredito, o irmão que está em mim, porque tem o Senhor Deus que testemunha, que ele confessou, então ele é crente, só que está em ele, né? Então é uma forma diferente de alguém descrente, que seria a tua família, né? Através da família que não é crente, de chegar para o erro. Porque toda a vida dele é um erro para ele não crer, né? Então, acredito que tem várias formas de demonstrar, né? Tanto, como você falou, a oração, o testemunho, o evitar algumas associações pecaminosas, demonstrando que crer de forma diferente é uma forma também de exortação do pessoal chegar e apontar, né? Porque tem que ser muita sabedoria também nessa parte, né? De demonstração de amor. Que o amor, como tu falou, ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Mas também ninguém pode ficar calado, porque tem que ter uma certa medida nisso, né? Isso. Tem que ser falado e deixado claro, em algum momento.
preferência da melhor forma possível. Buscar oportunidade, né? Isso. Tem umas frases que são muito erradas, que são faladas por aí, e uma bem conhecida é: pregue e quando precisar, use palavras. Como é que vai deixar claro se não usa palavras? A forma que a gente comunica, principalmente, é por palavras, mas também pelas atitudes. Então, você deve viver a vida cristã, mas falar, deixar claro, mas não ficar falando: você vai para o inferno para os seus parentes ou pessoas não crentes. Mas também a Bíblia fala, em Provérbios, fala que o ferro com ferro se afia. Então, se seu irmão pecou, você vai lá e exorta ele. Se você exortar de forma errada, o irmão que agora está sendo exortado pode te falar também de exortar também. Tá, eu estou errado, mas você também chegou de forma errada. E vocês vão se afiando. Então, é necessário essa afiação, que vai doer, né? Ferro com ferro se afia de forma dolorosa. É necessário isso. E a gente tem que ser mais resistente a isso, entendendo que por trás de tudo tem o amor envolvido. Por mais que a pessoa não esteja falando da melhor forma possível, isso não é desculpa para eu deixar de ouvir a exortação dela. E da mesma forma, se eu estou vendido, como ela está exortando, eu vou ajudá-la. Você precisa falar melhor. O irmão É mais fácil. É mais fácil, porque A priori é mais fácil, nem sempre. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter. Sim, Mateus 18, vai com ele sozinho. É obrigação, então tipo, tem a palavra de Deus. Então o irmão tem que, se ele disciplina, ele tem que, né, cair em si, que é a palavra de Deus assim. Né? E se ele não cair em si, o último passo é expulsar da igreja. Eu considerar gentil cristão. Mas eu falo mais assim, a sabedoria com um descrente mesmo, né? Sim, tem que ter sabedoria. Mais alguma coisa? Muito bem, então, algumas vezes essa lei de ouro, ela era colocada de forma negativa. Por isso que eu perguntei, como é que você lembra da lei de ouro? Porque algumas vezes as pessoas só têm essa ideia de que coloca ali que o Hillel, Rabi Hillel, que é conhecido lá pelo divórcio, lá e tudo, os pensamentos dele, ele resume, desafiaram ele a resumir a lei, o Antigo Testamento todo em não sei quantos segundos, ou ficando no pé, ou uma coisa assim. E ele resumiu falando essa versão negativa da lei de ouro. Não faça mal, o mal que você não quer que seja feito para você, não faça para os outros. Só que essa versão negativa, ela não passa toda a ideia que nós queremos passar, que Jesus Cristo quis passar com a lei de ouro. Porque a forma positiva dela exige muito mais esforço, não é? Não é simplesmente deixar de fazer o mal, mas é o quê? Esforçar para o bem. Então exige um esforço seu. Exige ter toda a dor de cabeça de se esforçar para fazer o bem, mesmo sendo pisoteado, maltratado ou ignorado e tudo isso. Então, a lei de ouro que resume tudo isso é fazer o bem, agir. Ela exige muito mais de nós do que simplesmente deixar de fazer alguma coisa. Então, devemos amar como Deus nos amou, colocando o próximo em primeiro lugar. Só antes, abram lá, por favor, já vão abrir no 1 João 4, 7 e 19, vamos ler todo esse texto agora. Mas uma vez eu vi uma aplicação dessa lei falando, olha, você tem que fazer para o outro o que você quer que seja feito para você, mas isso é relativo. Você não simplesmente, por exemplo, como filho, se você quer um videogame, você não dá um videogame para sua mãe. Não é assim que funciona. Então, você tem que entender bem o que é o princípio por trás das coisas. Então, 1 João 4, 7 ao 19. Quem achou pode ler, por favor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele.
Nisto é em vós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, esse é o texto que a gente tem que ler toda vez que temos dificuldade em amar. Como fala de um amado, se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar os próximos, amarmos uns aos outros. E se está faltando amor, se está difícil ter amor, como é que esse amor é aperfeiçoado? Amando o próximo. Se nós não amamos aquele que vemos, como é dito, como que nós amaremos aquele que não vemos? Se nós precisamos aumentar o nosso amor, nós praticamos amando aos próximos, amando os nossos irmãos, fazendo e se esforçando para o bem. Assim nosso amor será aperfeiçoado, de forma que quando chegar o dia do juízo, quando a trombeta soar, quando Cristo voltar, as pessoas que estarão tremendo, correndo, pedindo para os montes se jogarem em cima delas, nós faremos alegria, que glória, finalmente não temos mais temor nenhum, porque nós sabemos que estamos nele, porque amamos ao próximo, que Cristo venha, porque nós sabemos que estamos em Cristo. Temos essas provas. Nosso amor foi aperfeiçoado. Não há mais temor daquele dia final, dia de escuridade para alguns, para nós será dia de glória. Glória sem fim. Certo? Então, amar ao próximo. Certo? Esse é o resumo de toda a lei. Certo? Que não é tão simples assim, né? Não é tão fácil isso tudo. Muito bem, então a gente passa para o próximo pergunta, que é a pergunta 43, que é qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Qual que é o prefácio dos 10 mandamentos? Sou o Senhor de Deus, filho da terra do Egito. Pensaram que eu nunca mais ia perguntar isso, né? Então vamos continuar a praxe, né? Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, né? Segundo mandamento? Não fazer imagem de escultura, né? Não fazer imagem de escultura. Terceiro mandamento? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento? Lembra do dia de sábado? Quinto mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. Sexto mandamento? Não matarás. Sétimo mandamento? Não adulterarás. Oitavo mandamento? Não furtarás. Nono mandamento? Não tirarás falso testemunho. 10º mandamento? Não cobiçarás. Então a gente vai passar por todos esses mandamentos novamente, mas eu vou no espírito de breve, né? Especialmente tentando falar coisas que eu não falei. Então, muito bem, prefácio. Tem várias perguntas, né? O mandamento, o que ele fala, o que ele proíbe, então a gente vai pegar algumas de uma vez, né? Então a 44 é o que ensina o prefácio dos 10 mandamentos. O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e nosso Redentor. Então isso é o que nos ensina o prefácio. Então o prefácio ele é parte dos 10 mandamentos, apresentado como o fundamento dos 10 mandamentos, a nossa responsabilidade moral está ali no prefácio, no prólogo, no preâmbulo, o que quer que seja falado. A gente falava prólogo, não é? Então, o fundamento ele é apresentado em 2 fatos. Eu sou quem? O Senhor, teu Deus. Ele é o soberano, a soberania de Deus. E o segundo fato é a obra que ele fez. O que ele fez por nós? Nos salvou, redenção, nos tirou da casa da servidão. Não é? Esse é o fundamento pelo qual nós cumprimos a lei, que tem a nossa responsabilidade moral. Os 2 meio que são até por si só já são suficientes, né? A soberania de Deus já é o suficiente, é claro, e ainda mais o que ele fez por nós. Tem um texto aqui que é bem interessante e talvez até um pouco impactante, que é do Gerhard Voss, que ele fala o seguinte: é uma tragédia ensinarem os 10 mandamentos às crianças, quase sempre omitindo seu prefácio. É uma tragédia, é terrível. Como se ele não fosse importante. É uma lástima que as salas de aula das escolas bíblicas dominicais tenham afixadas em suas paredes belos cartazes dos 10 mandamentos, sem o prefácio.
Sem o prefácio. A tendência generalizada de desconsiderar o prefácio aos 10 mandamentos é um sintoma do declínio religioso de nossos dias. A tendência hoje é considerar a moralidade como se ela estivesse fundamentada em considerações humanas e não em Deus. Tais como o bem-estar da raça humana, a segurança da sociedade e conceitos utilitários semelhantes. Pessoas com um pensamento religioso desse tipo considerarão o prefácio dos 10 mandamentos mais ou menos irrelevante. Devemos resistir a essa tendência e insistir na ênfase de que a lei moral está centrada em Deus. Então isso fala muito sobre o pensamento religioso da nossa época. Ensinamos os 10 mandamentos, falamos várias coisas e não colocamos o prefácio. Depois eles estão lá falando que a lei moral, que a ética, as coisas são fundamentadas no bem da sociedade, em coisas utilitárias, e ignoram a Deus. Deus não é mais o fundamento, não é a essência, não é a base de tudo, porque esse é o nosso pensamento e é isso que nós passamos para as crianças. Ignoramos o prefácio porque achamos ele irrelevante, não parte dos 10 mandamentos. Consequência, humanismo, todas essas filosofias por aí que tem o bem no homem mesmo. O homem é a regra, o homem é a lei, o homem é para si mesmo. Porque nós estamos ensinando incompleto, de forma incompleta. Isso é terrível, é uma lástima, é um problema muito sério que enfrentamos nos nossos dias em muitas e muitas das nossas igrejas. Certo? Como se os 10 mandamentos fossem criados pelo homem em si, né? E não para Deus. Não procede de Deus, não, a base não é Deus, é algo que fosse a parte de Deus. E isso, tirar dos fundamentos, não tem como sobrar nada. Não tem nenhum porquê obedecer os 10 mandamentos, se a gente não ensina a base. Então isso é realmente uma lástima muito séria dos nossos dias. Muito bem. O primeiro ponto é que o Senhor é soberano. É soberano sobre o quê? Toda a criação. Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Como a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, lá, seção 2, fala. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Deus é o soberano. Não podemos questioná-lo de forma nenhuma, porque ele tem total domínio sobre tudo. Certo? Muitas vezes nós pensamos isso como algo ruim. Uma pessoa que tem total domínio sobre tudo, poder absoluto, corrompe absolutamente. No caso de Deus, não. Ele tem poder absoluto e ele de forma nenhuma se corrompe. E ele tem domínio sobre todas as coisas. Não só isso, ele também é justo, bom, misericordioso. Graças a Deus que ele tem domínio sobre tudo. Certo? Não tem ninguém melhor para ter domínio sobre tudo do que esse ser que tem esse caráter, que é santo como o nosso Deus. Então, sua soberania também implica que não existe princípio ou lei acima dele, ou além dele, aos quais Deus deve prestar contas. Quantas vezes as pessoas falam, se Deus fez isso é porque ele é mau? Elas não entendem. A lei, não existe essa lei que está para julgar a Deus, ou que está ao lado de Deus, do qual Deus não faz parte. A lei procede de Deus. Se Deus fez, é bom, é justo, é certo. É impossível ele negar a si mesmo. É impossível ele fazer o que é errado, porque ele é o padrão do certo e do errado. Não existe nada além dele, acima dele. Então a sua natureza divina é a sua única lei. Certo? Ele é limitado apenas por ele mesmo. Lembra que Deus ele tem todo o poder. Isso não quer dizer que ele pode mentir. Isso não quer dizer que ele pode morrer. É impossível. Deus não pode morrer. Ele é autoexistente. Ele não pode mentir. Isso contraria a sua própria natureza. Ele é limitado pelo seu próprio ser, pelo seu próprio caráter. E a lei procede dele, não a parte dele. Certo? Então ele é soberano. Soberano em todos os sentidos possíveis. Então a redenção é uma manifestação da soberania divina. Certo? Uma obra que é totalmente feita por Deus. A que parte tem o homem nisso? Adorar e glorificar a ele depois que foi salvo. Mas é uma obra totalmente feita por Deus. A aplicação da redenção também é soberana, sendo aplicada em quem ele quer, segundo o seu bel prazer. Certo? Seu prazer que é bom, a sua vontade que é boa. Ele aplica de forma soberana a quem ele quer. Faço misericórdia de quem me aprouver fazer misericórdia. Ter misericórdia, né? Que esse texto aqui.
Então, o próprio nome de Deus, que eu já falei várias vezes, toda vez que eu prego aqui, eu estou fazendo do eu sou, né? Então, o nome de Deus, falado para Moisés, que é eu sou. É quando Moisés questiona, quem direi que me enviou, diga que o eu sou te enviou. O próprio eu sou implica nessa soberania. Ele é autodeterminado, ele não é limitado por nada fora dele mesmo. Ele é o Deus que é soberano sobre tudo. O nome de Deus também implica na forma soberana que ele concede a salvação. Não é esse Deus que eu estava falando, esse é outro aqui. Então, Êxodo 33:19, ele respondeu, lhe farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. De forma que terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, proclamando o nome do Senhor, tendo misericórdia daqueles que serão salvos. Então, o próprio nome de Deus já implica em todo o seu caráter, toda a sua eternidade, toda a sua autoexistência e tudo mais. E como redentor, como no prefácio, a salvação, ela vem antes da obediência, que é algo muito interessante, diferente de muitas religiões por aí. Então, o cristianismo, por meio do Espírito Santo, entendeu muito bem. Primeiro nós somos salvos, para depois termos as boas obras. O que todas as outras religiões falam? Vocês devem fazer isso para ganhar aquilo. O cristianismo, Deus, na sua infinita bondade, vocês ganharam isso. Agora façam assim. Nós ganhamos primeiro, para depois sermos mudados e transformados de glória em glória, para que possamos ser santos. Então Deus faz e nos dá tudo já de cara. Então o cristianismo é diferente de qualquer outra religião que exista por aí, porque é a única verdadeira, a única que ninguém poderia pensar, somente Deus mesmo na sua multiforme sabedoria que fez dessa forma, para a glória dele, que é maravilhosa. A redenção, então, simbolizada pela libertação do Egito, afirma que somos livres, não do Egito, mas do quê? Do pecado, da escravidão do pecado. Antes nós estávamos como escravos do pecado. Aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Agora nós somos tirados desse império das trevas e agora somos livres, libertos. Então o prefácio ele deixa claro que a redenção não é por nossa força ou poder. Fomos nós que nos libertamos, fizemos uma revolução e saímos por aí correndo do Egito, destruindo, batendo neles e fugindo. Não, fizeram nada. Só reclamaram, na verdade. Deus é quem fez, Deus é quem libertou. Não somos nós que nos salvamos, não somos nós que deixamos a escravidão do pecado. É Deus que nos liberta, de forma soberana e poderosa. Certo? Isso que é verdadeira humildade. Não como o mundo prega aí, outras religiões que pregam, que é a gente que busca, escolhe, se salva e tudo mais. Mas nós reconhecemos e entendemos que foi Deus quem veio e nos salvou, porque nós somos fracos, pó, inúteis sem Deus. Como Jesus Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Certo? Então a redenção também é essa soberania que deixa bem claro que não é por nós, pela nossa força. Foi Deus, eu que te tirei da terra do Egito. Então o prefácio nos ajuda a perceber que não pertencemos a nós mesmos. Não somos donos do nosso próprio nariz. Nós pertencemos a alguém, não é? Fomos libertados da escravidão e agora fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos agora nesse reino onde existe um Deus, existe um Senhor que tem domínio sobre nós, que fomos comprados, e não de qualquer forma. Como é que nós fomos comprados? Pelo sangue, pelo precioso sangue do seu Filho. Então esse prefácio ajuda muito a entender que nós não somos donos de nós mesmos, nós nos pertencemos a Deus, somos dele. Por isso nós buscamos fazer as coisas daquele que nos agenciou, não as nossas, mas procuramos o interesse daquele que é o nosso Senhor. Vivemos para o próximo, porque é assim que nós entendemos de toda a palavra, de toda a salvação, de toda a redenção que nós recebemos. Certo? Um ponto importante também é que o prefácio, como a gente já falou na série lá dos Mandamentos, ele é pessoal. Eu sou o Senhor da terra, sou o Senhor de Deus que te tirei da terra do Egito. Certo? Deus falando para você. Você. Não está falando de forma institucional, não está falando de uma forma em grupo, mas está falando para você. Você foi salvo, individualmente. Deus fez isso por você, e você, individualmente, fará também, cumprirá esses mandamentos para Ele. Então aí é onde se completa. A salvação vem antes da
A salvação vem antes da obrigação, do cumprimento dos mandamentos. De forma que é impossível, na verdade, cumprir os 10 mandamentos se a gente não for salvo primeiro. É impossível cumprir a lei se antes não for regenerado. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como indivíduo você pertence a Deus, não de forma em grupo, né? Mas como indivíduo você pertence a Deus. Deve obediência a Deus e foi redimido para a eterna glória como indivíduo. Certo? Muito bem, então a gente passa para o próximo, que é o primeiro mandamento. Então, começando o primeiro mandamento, vocês já falaram, não terás outros deuses diante de mim, esse é o primeiro mandamento. E o que exige o primeiro mandamento? O primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Então, primeiro ponto, devemos o quê? Conhecer a Deus. Esse primeiro mandamento exige que nós conheçamos a esse Deus que nos libertou. Então devemos ter uma disposição em conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele. Isso implica em conhecer tudo o que Deus ordenou e repudiar tudo o que Ele odeia. Para isso não tem escapatória, precisamos ler a palavra de Deus dia após dia, conhecendo a esse Deus, sabendo o que Ele odeia e praticando aquilo que Ele ama, certo? Outro ponto é reconhecimento, reconhecer a Deus, pois fomos criados por Ele, não pelo acaso, não como o mundo fala, não somos frutos do acaso, de alguma força, de alguma coisa estranha, mas fomos criados por um ser intencional, poderoso, que criou isso com propósito. Fomos criados por Ele. Não existe autocriação, qualquer coisa desse tipo. Tudo isso é tentar a independência de Deus. Nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, somos criados por Ele. Ele que nos sustém, Ele que nos mantém a nossa vida. Reconhecemos, portanto, Ele como Deus. Independência de Deus é rebeldia. Criatura nenhuma pode viver à parte do nosso Criador. Criatura nenhuma consegue se manter em pé à parte do nosso Criador. Ele que mantém toda a criação. Sem Ele, tudo deixaria de existir. Então, reconhecemos a Ele como esse Deus. O Deus verdadeiro, único, Criador. Então, o primeiro mandamento, ele fala, ou implica, que Deus existe, que Deus é o único Deus, que nós somos criados. Então, fala diretamente numa doutrina de criação, não de evolução, ou qualquer coisa nesse sentido. E fala também sobre a personalidade de Deus. O primeiro mandamento, os mandamentos como um todo, falam sobre quem Deus é. Deixa claro o seu caráter, certo? E também fala da nossa responsabilidade, que muitos não querem saber, mas fala da nossa responsabilidade para com esse que nos criou, para a glória dele, não para a glória nossa, certo? Então, reconhecemos tudo isso também na lei, no primeiro mandamento. Também que ele é verdadeiro. E tudo que ele fala é verdadeiro. Qualquer desconfiança da verdade de Deus também é rebeldia. Se Deus falou, cale-se todo homem. Deus falou. A verdade não pode ser definida sem a pessoa de Deus. A verdade, muitas vezes foi colocado, os filósofos por aí falando que a verdade é como a realidade é percebida. Só que nossos sentidos, eles não são confiáveis. Então, a forma correta mesmo de arrumar essa frase, falar que a verdade, a realidade, a verdade é definida como Deus a percebe. É porque Deus não pode ser enganado, Deus não pode ser nada disso. Ele enxerga e entende tudo muito bem. Então, a verdade é exatamente o que ele percebe. Então, rejeitar a existência de Deus, criar outros deuses, tudo isso é não ter a Deus como verdadeiro, que afirmou na sua palavra que há somente um Deus, em 3 pessoas, um só Deus, certo? E que Ele é o nosso Deus. Deus é Criador, nós somos criaturas. Então nós precisamos sempre entender essa diferença também. Deus não é nosso chapa, não é nosso amigo, nosso parceiro nesse sentido que Ele é igual a nós. Ele de fato é nosso amigo, mas não nesse sentido que nós entendemos como se Ele fosse alguém igual a nós. Ele não é. Ele está infinitamente superior a nós. Infinitamente. A distância entre nós, criatura, e o Criador não pode ser medida. Ele é muito mais do que qualquer criatura. Devemos ter sempre isso em mente, que Ele é o nosso Deus, nós não somos
iguais a Ele, nem próximos dele. Por isso nós reverenciamos, chegamos a Ele não com ousadia nesse sentido, ousadia não, como é que fala? Irreverência, né? Sem temor, sem reverência, sem toda a solenidade, porque Deus não é qualquer um. Deus não é como a gente. Se a gente chega com uma solenidade, alguém que tem muita autoridade, algum presidente, algum rei, imagina Deus. De outro lado também, mesmo com essa infinita distância, Deus se relaciona conosco, com a criatura, com nós que somos pó, somos nada perante o ser de Deus. Deus se relaciona conosco. Então nós adoramos com toda a solenidade e reverência a esse Deus, entramos ao trono dele com ousadia por meio de Cristo Jesus, mas nós entendemos muito bem quem nós somos e quem é Deus. Deus é o Criador, Deus não é qualquer um. Nós não usamos gírias e falamos coisas como se ele fosse qualquer um. Não, Deus é diferente. Deus é superior, né? Deus é superior, Ele é muito mais. Mas Ele também é pessoal, que é, sem dúvida nenhuma, algo maravilhoso. Deus é pessoal. Toda essa existência, todo esse ser, mesmo assim Ele é pessoal. Ele se aproxima de nós, Ele faz uma aliança conosco, individualmente. Deus é pessoal. Nós podemos conversar com Ele, podemos pedir coisas a Ele, podemos chorar diante dEle, clamar diante dEle, porque Ele é pessoal e nos ama como indivíduos, de forma pessoal. Isso é maravilhoso, entendendo quem Ele é e tudo isso que Ele faz por nós. Certo? E adoração. Então Deus, por ser quem Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Não faz o mínimo sentido adorar a si mesmo, adorar a qualquer ídolo por aí, a qualquer coisa criada. Olha quem é o Criador. Ele é o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. Não tem como não glorificar esse Deus. Se a gente não glorificar esse Deus, a gente está, sem dúvida nenhuma, pecando, porque Ele é o único digno de toda adoração, louvor e honra. Então, rejeitarem adorá-lo é rejeitar a sua majestade e a sua soberania. Rejeitarem conhecê-lo também implica numa falsa adoração, como a gente falou lá de Agostinho, né? Devo conhecê-lo ou primeiro adorá-lo? Precisamos conhecê-lo e adorá-lo corretamente, da forma que ele instituiu. Até aí, tudo bem? Nosso tempo está no fim, eu vou deixar o que proíbe o primeiro mandamento para depois, porque aí tem muita coisa para falar. Então, só para ler já de cara, para depois. Essa é a última parte do primeiro mandamento, né? Então, o que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus como Deus, e nosso Deus, e dar a qualquer outra adoração e a glória que só a Ele são devidas. É claro que é muito mais que isso. Se você pegar o Catecismo Maior, é uma lista gigante, acho que até coloquei aqui, mas a gente vai tratar um pouquinho sobre isso domingo que vem. Tudo bem? Alguma questão, ou pergunta, ou alguma coisa que queiram falar? Uma pergunta que eu vejo muitas pessoas fazer ênfase aos anjos, adorar os anjos. Errado, né? Totalmente errado. É como Apocalipse fala, quando João lá se dobrou diante do anjo, ele, não, eu sou como criatura como você. É errado adorar qualquer criatura. Transgride diretamente o primeiro mandamento, a idolatria. Criatura nenhuma deve ser adorada, porque o Criador que é o único digno de toda adoração. Então, se dobrar diante de imagens de anjos, de qualquer ser, seja espiritual ou não, é errado. Transgressão do mandamento. Somente Deus. Somente Deus. Então, quando a gente vê aparecendo no Antigo Testamento anjo, pessoas se dobrando e adorando, manifestação de Jesus Cristo, né? Quando Josué viu lá também o guerreiro lá, que ele se dobrou, adorou, é Deus, não é um anjo qualquer, é Deus, é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Então a essas pessoas, que se você tiver a oportunidade de falar com ela, devemos fazer? Que ela está errada em adorar anjo? Sim, sem dúvida. Isso é um erro, isso é uma transgressão gravíssima. A gente vai falar, acho que aqui, como é grave negar a Deus, adorar outras coisas. É uma transgressão que Deus odeia.
tudo ele odeia, né? Mas ele odeia de um grau tremendo, que a gente vai ver sobre o diante de mim, né? O que significa esse diante de mim. Na verdade, tem essa pergunta e tem mais a 48, que fala o que quer dizer com diante de mim. Então está falando que ele odeia isso, com uma ênfase nisso, sabe? Então deve ser, sem dúvida nenhuma, alertado que isso é algo odioso diante de Deus. Então vamos esperar essa oportunidade. Então sabedoria, né, para falar essas coisas. Não vai chegar falando, Deus odeia, é complicado, né? Mas tem que ser alertado. Mais alguma coisa? Mais alguém? Martin, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?